Olá, a graça e paz, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero trazer o segundo vídeo sobre a série que eu estou gravando, falando sobre as coisas que nós devemos fazer e sobre as coisas que Jesus faz para nós. Muitas vezes a gente quer tomar a frente de Deus ou ser as mãos de Deus, querer fazer coisas que não compete a nós fazer e deixar para que Deus faça, ao invés de prestar atenção no que Deus está pedindo para que a gente faça e deixar com que Ele realize o milagre, que é a verdadeira vontade do Senhor para as nossas vidas. E eu quero trazer um texto aqui que se encontra no livro de João, é sobre a história de Lázaro, então eu vou ler João capítulo 11, que diz assim: Um certo homem chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus próprios cabelos. Sendo assim, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, Jesus, essa enfermidade não atingirá em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus amava Marta e a irmã dele e a Lázaro. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. E eu quero fazer uma pausa aqui no texto para que você preste atenção no que está sendo contado aqui, no que a Bíblia nos relata, que diz que Lázaro, ele estava doente e mandaram avisar a Jesus. E quando foram avisar a Jesus, aqui a Bíblia diz que foi dito assim: Jesus, aquele a quem o ama, está doente. Então a Bíblia já de cara nos fala que Jesus amava Lázaro, que Jesus tinha um carinho todo especial pela vida de Lázaro. E diz que Lázaro também era irmã de Maria, a quem tinha um grande amor pelo Mestre, a quem parou todas as suas tarefas quando estava em casa para se prostrar nos pés do Mestre. Foi ela quem pegou o seu melhor unguento, a sua melhor mirra, o que ela tinha de melhor, para lavar os pés de Jesus e, usando dos seus cabelos, secou os pés de Jesus, mostrando um amor tremendo e uma grande humildade perante a Jesus. E aqui o texto diz que Jesus, assim que soube da notícia, ele já fala que esse mal não era para a morte, que tudo estava sob o controle dele, que ele já sabia de todas as coisas que aconteceriam e que isso foi permissão do Pai para com Lázaro. E o texto continua dizendo: Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, falou aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Ao que lhe advertiram os discípulos: Rabi, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim estás indo para lá outra vez? E Jesus lhe respondeu: Não são 12 as horas do dia? Se alguém caminhar de dia não tropeça, por que vê a luz deste mundo? Mas se caminhar de noite, tropeça, porque a luz não está nele. Tendo dito essas palavras, prosseguiu explicando-lhes: Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou até lá para despertá-lo. Então seus discípulos lhes disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai ficar melhor. Entretanto, Jesus lhe havia falado da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse se referindo ao repouso de sono. Ao que Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o vosso bem estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer. Sendo assim, vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus companheiros discípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. E eu quero fazer outra pausa aqui para você prestar atenção no contexto da história, onde diz que já fazia 2 dias que Lázaro havia morrido. Jesus ainda continuou mais 2 dias onde ele estava.
E muitas vezes, quando acontece alguma situação assim, a gente entra em desespero e a gente quer que Jesus venha ali na hora e resolva os problemas no nosso tempo, na nossa forma. Mas Jesus, como sabe de todas as coisas, ele conhece o nosso passado, o nosso presente e ele somente sabe do nosso futuro. Ele simplesmente se manteve ali durante mais 2 dias, fazendo as suas tarefas, levando ali o seu amor e o seu evangelho, até que ele chamou os discípulos e disse: Lázaro está enfermo, vamos até lá. E ali ele fala que Lázaro estava dormindo e que ele voltaria para despertar Lázaro. Onde os seus discípulos vão até ele e falam: Mestre, mas se ele está dormindo, ele vai ficar bem. E Jesus nessa hora claramente fala: Não, ele já morreu. E quando diz que já morreu, ele ainda tem essa parte que é uma fala de Jesus na Bíblia, onde diz assim: E para o vosso bem, estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer, sendo assim, vamos ter com ele. Então Jesus já sabia que Lázaro estava morto. E às vezes as pessoas podem estranhar Jesus falar assim: ainda bem que eu não estava lá para impedir a morte dele, porque foi nesse tom que Jesus quis dizer para os discípulos. Mas ele coloca um adendo no final onde ele fala: ainda bem que eu não estava lá para que Lázaro não tivesse morrido, porque ele precisava morrer para quando eu chegar até o local e mostrar o quão grande, o quão zeloso é o meu Pai, para poder ressuscitar alguém da morte, para que vocês possam crer que somente Deus tem o poder de ressuscitar. E aqui Tomé ainda questiona Jesus e ele ainda fala uma frase onde ele diz assim: vamos também nós para morrermos com ele. Porque se você voltar um pouquinho aqui no versículo 8, eles advertem Jesus falando assim: Rabi, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e mesmo assim está indo para lá outra vez? Então aqui ele fala, Tomé diz assim para Jesus: bom, se você está voltando para um lugar onde tentaram te matar, somos fiéis a ti, estamos contigo para qualquer coisa, então vamos voltar lá com você, que se for para morrer, morreremos contigo. E continuando aqui no versículo 17, que diz assim: ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava próximo de Jerusalém, a cerca de 15 estádios. E muitos dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Marta e Maria pela morte do irmão. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, ele te dará. Jesus então assegurou-lhe: o teu irmão ressuscitará. E Marta lhe disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E esclareceu Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Nessa hora Jesus olha para Marta e diz que ele é a ressurreição, que todo aquele que tiver fé ressuscitará, que todo aquele que crer em Jesus, mesmo que esteja morto, voltará à vida. E aqui continuando, e ela lhe afirmou: sim, Senhor, eu creio que tu é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então, nessa hora, Marta já estava com uma fé plena em Jesus. E ao contrário aqui da situação, onde quando Jesus foi à casa de Marta e Maria, onde Marta não deixou de fazer seus afazeres e Maria parou tudo o que estava fazendo e se prostrou aos pés de Jesus, a situação aqui inverteu, ou melhor, Marta aprendeu que deve entregar as primícias para o Senhor, que deve buscar o Senhor acima de todas as coisas, porque agora foi ela que deixou tudo em casa e foi ter o encontro com Jesus. E continuando aqui, o texto diz no versículo 28, depois de dizer essas palavras, Marta seguiu seu caminho e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou
e chama por ti. Assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro dele. Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo que ela se levantou apressadamente e saiu, seguiram-na, julgando que ela fosse ao sepulcro para ali chorar. Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo-o, prostrou-se em seus pés e desabafou: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no espírito e compadeceu-se. E perguntou-lhe Jesus: Onde o colocastes? E eles indicaram: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. E aqui é a única parte da Bíblia onde fala que Jesus, por amor a Lázaro, por amar tanto a Lázaro, por ter um amor ali de irmão para Lázaro, ele chorou quando ficou sabendo dessa notícia. E aqui, continuando, a Bíblia diz: Então os judeus comentaram: Vede como ele o amava. Mas alguns deles questionaram: Não poderia este homem, que abriu os olhos do cego, ter evitado que o seu amigo morresse? Muitas e muitas vezes acontece com a gente que diz que é cristão, quando a gente mostra para as pessoas que amamos a Jesus e seguimos a Jesus e temos alguma determinada religião, quando alguma coisa de ruim acontece, quando uma situação dessas acontece, as pessoas olham para nós e começam a nos criticar. Falam: onde está o seu Deus? Cadê o Deus que você fala com tanto amor? Cadê o Deus que você tanto ama? Cadê o Deus que você tanto diz, que você tanto fala sobre ele? Se ele te amasse como você realmente fala, ele poderia muito bem ter evitado essa situação. Mas a gente tem que ter a nossa fé em Cristo e saber que todas as coisas que Jesus faz, todas as coisas que ele permite, é para o nosso bem, é para que possamos aprender algo, é para mostrar que ele realmente nos ama, porque muitas coisas a gente não entende quando acontece, mas com o tempo e com o passar dos anos, Jesus, melhorando a nossa maturidade espiritual, ele nos revela o porquê que ele permitiu certas situações. E continuando aqui no texto, no versículo 38 diz: Então, novamente, Jesus indigna seu espírito e comove-se e dirige-se ao sepulcro. Era uma gruta na rocha com uma pedra fechando a entrada. E determinou Jesus: Tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta, irmã do falecido: Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Encorajou Jesus: Eu não te falei que, se creres, verá a glória de Deus? E aqui Jesus, ele questiona Marta, ele fala: já não falei para você que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Por que duvidaste? Na verdade, Jesus estava indagando ele: por que você ainda está duvidando? Por que você tem medo que eu abra a sepultura? Por que você acha que mesmo Lázaro, após 4 dias morto, eu não tenho poder de fazer ele ressuscitar? E do lugar onde o homem morto estava deitado, e Jesus, levantando os olhos aos céus, agradeceu: Pai, te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito essas palavras, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E aqui, se a gente parar um pouquinho, a gente tem que ter esse exemplo de Jesus aqui. A gente tem que carregar esse exemplo às nossas vidas. Porque mesmo sabendo que ele tinha o poder de ressuscitar Lázaro, mesmo sabendo que ele estava ali e que ele foi ali para ressuscitar Lázaro, antes de fazer esse milagre, ele levanta os olhos aos céus, mostrando para todos que ele estava ali perante ao Pai, agradecendo e buscando ao Pai. E ele diz essas palavras: Pai, te dou graças porque me ouvistes. E muitas vezes a gente acha que Deus não nos ouve, a gente para de olhar para cima, a gente olha para
para o mundo, olha para as situações que estamos passando aqui na Terra, ao invés de olhar para Jesus e agradecer e falar para Ele, Pai, graças eu te dou, porque se aconteceu essa situação foi porque o Senhor permitiu. E tudo deve ser dado graças a Ele, tudo deve ser entregue a Ele, tudo deve ser contemplado ao Senhor. Independente se foi uma situação ruim, se foi uma situação boa na sua vida, não deixe de olhar para o céu, não deixe de entregar, não deixe de mostrar para a multidão que está ao seu redor, para o mundo, que você dá graças a Deus, que você continua adorando a Deus, independente da situação que você está passando. Então, no versículo 44 diz: Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e mãos atados com faixas de linho e o rosto envolvido em um pano, e Jesus orientou-os: Retirai as faixas dele e o deixe seguir. E assim, muito dentre os judeus que tinha vindo consolar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. E aqui você tem que prestar atenção no todo o desenrolar dessa história, porque Jesus, ele sabia que ele tinha o poder de ressuscitar a Lázaro. E quando ele volta ali, ele se coloca diante ao sepulcro de Lázaro, ele orienta: tirem a pedra. E quantas vezes você quer fazer a mesma coisa que Jesus? Você está diante de uma situação onde precisa de um milagre e Jesus orienta você para você somente retirar a pedra. E você está orando e você está pedindo para Jesus tirar a pedra no seu lugar, achando que você tem o poder de ressuscitar a Lázaro. Deixe Jesus fazer o milagre. Preste atenção nas coisas que ele diz a você, preste atenção nas ordens que ele te dá. Jesus, ele simplesmente pediu para as pessoas tirarem a pedra. Jesus, ele era poderoso o suficiente para tirar essa pedra, porém, ele pediu para que as pessoas tirassem a pedra. E com alta voz, aí sim, ele colocou o seu poder em ação quando ele diz: sai para fora. E mesmo assim, mais uma vez, ele vai lá e pede para as pessoas: retirai as faixas e deixai ele seguir. Então preste atenção nessa lição que Jesus dá, porque as coisas que cabe à mão do homem fazer, que é retirar a pedra, somente o homem vai fazer, somente o homem deve fazer. E fazer as coisas que cabe a Deus, que é o milagre da ressuscitação, somente a Deus. Então, aprenda a fazer sua parte, aprenda a retirar a pedra, aprenda a prestar atenção nos mandamentos de Jesus quando ele diz: retirai a pedra e tirai as ataduras, e deixe que o milagre seja feito por Jesus. Esse aqui é o segundo episódio da série. Eu espero que você tenha gostado da leitura bíblica que eu fiz, da forma com que eu coloquei o que Jesus colocou no meu coração, que tenha sido uma lição para você, que você venha aprender com essas passagens bíblicas, as coisas que você deve fazer e a forma como que você deve agir perante a Jesus. E deixe que o impossível seja feito por Jesus, mas o possível cabe a você, com as suas próprias mãos, fazer. Se você gostou desse vídeo, curte ele, compartilha e manda para as pessoas aí que você ama e precisa ouvir uma palavra de Jesus.